Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo aqui nesse método extraordinário, novamente pré-histórico, hoje para fazer uma rápida e breve síntese da aula de ontem, né? A aula que falou sobre os hebreus, né? Então, traçar uma narrativa rápida, assim, né? Um resumo do que foi a trajetória desse povo desde a antiguidade, né? Até nos dias atuais, tudo bem? Então a primeira coisa que é preciso a gente pensar os hebreus hoje então, né, atualmente são conhecidos como judeus, né? E uma coisa para a gente pensar lá na antiguidade, assim, o que diferenciava, né? Uma pergunta que a gente pode fazer, o que diferenciava os hebreus dos outros povos daquele momento? Não é monoteísta não, tá, gente? É que os hebreus eram monoteístas, né? Ou seja, dentro daquele contexto de civilizações politeístas, ou seja, que acreditavam em vários deuses, né? Os hebreus se destacavam por já ter crença num único Deus. Monoteísta significa isso, né? Portanto, essa é uma questão importante. Dentro daquele contexto onde vários povos acreditavam em diferentes deuses, assim como os egípcios, os gregos, os hebreus eram monoteístas, né? Que significa ter a crença num único Deus, né? Então, para a gente falar desse povo assim, no início da sua trajetória, a gente fala que eles viviam ali, na região da Caldeia, né? Ali próximo à Mesopotâmia, próximo àqueles rios importantes que haviam ali. Porém, eles viviam de uma maneira que a gente fala que eles eram seminômades, ou seja, não eram exatamente nômade, porque o nômade é aquele que fica mudando toda hora, né, gente? De um canto para o outro. Então, eles se estabeleciam nessa região, que não era uma região tão fértil assim, em comunidades pastoris, né? Criavam ovelhas, enfim. E ali ficavam, construíam casas, mas de repente, até pelas condições climáticas, tinham também que se mudar para outro lugar e tal. E foi atrás de alimentos, água, enfim. E foi nesse contexto de viver numa região não tão fértil assim como era a região da Caldeia, eles também resolveram ir para um lugar onde tinha rio, um lugar onde tinha condições de praticar agricultura. E então a primeira vez que eles vão para a chamada Terra Prometida, né? Que é a Palestina, que a gente fala hoje, né? E ali se estabeleceram às margens do Rio Jordão, para viver também da agricultura. Só que o Rio Jordão, e isso foi bem falado lá no Centro de Mídias ontem, o Rio Jordão, gente, não é nem um Tigre, nem um Nilo, nem um Eufrates, ele é um rio menor, com menos água, etc. E aí vai chegar um momento lá que vai entrar num período de grande seca. E essa seca faz com que esse povo, veio uma grande seca e os hebreus então são obrigados a fazer o quê? A migrar. Ir para outro lugar. Naquela época, o Egito, né? O Egito que a gente estudou, que a gente sabia que era um estado centralizado, com um faraó, um imperador forte. Nesse momento, o Egito estava com o poder dos faraós enfraquecidos. Até lá ontem, na aula do Centro de Mídias, a professora falou assim, era um momento em que os Ixos estavam controlando o Egito. Então, os hebreus chegaram e ficaram de boa ali também, começaram a prática da agricultura e tal, trabalhando também como servos e tal, mas ficaram de boa. Só que com o passar do tempo, olha aqui, os faraós voltaram a ter grande poder no Egito, né? Voltaram a centralizar o poder nas suas mãos, e aí os hebreus foram escravizados. E essa história da escravização dos hebreus, ontem lá no Centro de Mídias, a Bíblia foi muito usada como referência, né? Como documento histórico. E a gente sabe que esse relato está contido na Bíblia, né? Moisés, então, segundo os relatos bíblicos,
retira esse povo escravizado no Egito, então, e os guia, né, novamente para a terra prometida, Palestina, pela segunda vez, portanto. Voltam, então, a Palestina. E aí, como foi bem dito lá também, ontem, pela professora no Centro de Mídias, se você tem uma casa e você abandona, ela fez uma outra comparação, mas é mais ou menos assim. Se você tem uma casa e você abandona, é claro que alguém vai entrar no lugar. Então, de volta, quando eles voltaram para a Palestina, quando eles chegam de volta lá, eles vão encontrar lá dois povos fixos lá, os filisteus e os cananeus, né? E aí, pela primeira vez, os hebreus assim se organizam em estado, né? Tem até a divisão das 12 tribos e tal, que foi falada lá ontem, também na aula. Mas é um período em que eles se centralizam, né? É o chamado período dos reis, onde tem um estado monárquico, né? Centralizado. E 3 reis ali vão se destacar, conforme dito lá na aula: o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. A guerra para expulsar daquele lugar os filisteus e os cananeus começa com o rei Saul, mas é no reinado de Davi que esses povos são expulsos dali. E aí os hebreus tomam de novo o poder da Palestina e ali se estabelecem. No reinado de Salomão foi talvez o reinado de construção de cidades, de grandes templos, né? Salomão foi um rei que se destacou por grandes obras públicas e tal. Mas daí Salomão morre, né? Salomão morre. Com a morte de Salomão é que vem a história da segunda escravização do povo hebreu. Espera um pouquinho aqui para fazer uma mágica. Fantástico isso, né, galera? Eu sei que vocês adoram essa tecnologia pré-histórica. Vamos aqui na mágica. Então, olha lá, ó. Com a morte de Salomão, gente, os hebreus enfraquecem. Os hebreus sempre foi um povo assim, de muito nhenhenhé um com o outro. Então eles se enfraqueceram e foram novamente escravizados. Só que agora pelos assírios, né? Os assírios e levados para a Babilônia. É o chamado, está na Bíblia também, é o chamado exílio da Babilônia, que durou por 70 anos, mais ou menos, essa escravização dos hebreus na Babilônia, né? Aí os assírios entraram em guerra com os persas, olha aqui. E os persas ganharam a guerra, libertaram os hebreus e eles novamente voltam para a Palestina. Terceira vez. Voltam para a Palestina, né? Jerusalém e tal. E nesse período da história antiga, gente, tinha um povo que estava se destacando muito pelas conquistas, pelos domínios, que são os romanos. Os romanos, eles estavam dominando praticamente todo mundo conhecido. É bom dizer todo mundo conhecido da época, né? O mundo conhecido da época era o quê? Era a Europa, o Oriente ali, parte da África, tá? E também dominaram os hebreus. Nessa fase a gente fala que os hebreus, então, acontece o que a gente chama de diáspora judaica. O que é diáspora judaica? É quando os hebreus resolvem se espalhar pelo mundo, sair daquela região da Palestina. Eles se espalham por diferentes regiões do mundo, principalmente na Europa. E na Europa eles prosperam muito, né? E aí o tempo passa, sai da antiguidade, já vem para o mundo contemporâneo. E no tempo da Segunda Guerra Mundial, isso foi falado lá também, Segunda Guerra Mundial, foi falado lá no Centro de Mídias, de 1939 a 1945, os judeus foram muito perseguidos ali na região onde a Alemanha estava dominando, na região da Polônia e tal, foram perseguidos, né? Eram levados para campos de concentração, eram mortos, queimados, enfim, é o chamado Holocausto, né? O massacre, né? Dos judeus, já são chamados de judeus naquele momento ali da Segunda Guerra Mundial. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, portanto, após o término da guerra, né, uma guerra que terminou de maneira muito traumática, com bomba atômica, etc., a ONU, então, que foi criada, né, a Organização das Nações Unidas, ela vai ter um olhar muito especial, assim,
para os judeus que haviam sofrido tanto, né? E aí a ONU cria o que a gente chama de Estado de Israel. O que é o Estado de Israel? Ela cria um lugar para esses judeus poderem ir. É claro que nem todos vão, mas muitos judeus retornam. E onde é que foi criado esse Estado de Israel? Novamente na Palestina. Olha aqui. Então, já no mundo contemporâneo, voltam para a Palestina. Só que quando chegam na Palestina, é aquela velha história, olha lá. Ó, em 1948 já, ó, estão voltando para a Palestina. E aí chegam na Palestina, não tinham deixado a casa vazia? Outros tinham ocupado o lugar. Os árabes que estavam dominando. E a criação do Estado de Israel pela ONU, se vocês lembrarem dos mapinhas que a professora apresentou lá ontem, é uma região muito menor do que eles tinham na antiguidade. Os judeus tinham na antiguidade. E aí, como era uma região muito menor, começa, obviamente, um conflito entre os judeus israelitas e os árabes muçulmanos. Um conflito, gente, que a gente chama, que hoje, se vocês pegarem livros e tal, vocês vão ver que se fala na questão da Palestina. Então, qual que é a questão da Palestina, né? É isso, né? É os judeus que deixaram aquela região, eles têm toda uma trajetória de ficarem naquela região e depois saírem e tal. E quando retornam, os árabes estão lá. Quando retornam lá, né? No mundo moderno, no mundo contemporâneo, atual, já lá em 1948, essa região já está sendo dominada pelos árabes muçulmanos. E essa questão é uma questão que parece não ter fim, essa questão, porque eles estão em conflitos. Os israelitas, quando vocês ouvem falar então na televisão, os israelitas e os palestinos, né, os árabes muçulmanos, estão em conflitos constantes. E os conflitos são por quê? Por questões políticas, questões territoriais. Os judeus acham que merecem ou devem ter mais terras, que são os verdadeiros donos da terra, né, porque Deus prometeu aquela terra para eles. E os árabes acham que não, eles ficaram lá, desenvolveram o lugar e tal, e os conflitos permanecem até hoje, e é difícil acabar, porque você tem depois aliados, né? Você tem países que estão aliados, países importantes que estão aliados com os árabes e países que estão aliados com os israelitas e tal, nessa questão da disputa por aquela região ali da Palestina, Jerusalém e tal. Tudo bem? Então essa é uma breve narrativa, não é nem não foi nenhuma aula com desenvolvimento de muitas ideias e tal, mas é uma narrativa um pouco da história desse povo, que é um povo importante e tal, é bem diferente dos outros povos antigos que a gente ainda vai estudar, tá ok? Um grande beijo para vocês, o abração do Prof. Dil.